Minha saudação em Cristo Jesus para você que acessar nas redes sociais e acompanhar esse culto conosco. Nós estamos aqui preparando esse culto, na verdade ele está sendo gravado para ser disponibilizado amanhã, que será domingo, dia 9 de abril de 2021. E que você seja edificado. Eu quero começar fazendo um desafio, que você acompanhe o culto do início ao fim. Nós temos percebido, pelas informações que temos do YouTube, que muitas pessoas acessam o culto, deixam até lá um comentário, muitas vezes quando é ao vivo, um comentário no chat, e com poucos minutos se ausentam. Nós não estamos interessados em quantas pessoas acessam o culto. A nossa prioridade é quantas pessoas usufruem de todo o conteúdo desse culto, e assim então você será edificado, louvando com as canções presentes nesse culto, ouvindo as leituras da palavra de Deus e também principalmente ouvindo a pregação da palavra de Deus. E nesse culto você será desafiado a uma prática que fará muita diferença na sua vida e na vida da igreja nesses dias tão difíceis de isolamento social, nesses dias de pandemia. Neste momento, comece então esse culto louvando a Deus com os nossos irmãos do Ministério de Louvor. Ouça atentamente a leitura na palavra que será feita no início desse momento de cânticos. Vamos então, irmãos, louvar ao Senhor. Graças e paz, amados, vamos fazer a leitura da palavra que se encontra no Salmos 139, versículos do 1 ao 5. E diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetro os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a Tua mão. Então vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai, está no céu, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso que podemos desfrutar do Teu culto, ó Pai. Que as pessoas que possam estar ouvindo, Senhor Deus, onde estiverem, no intervalo do trabalho, no hospital, nas suas casas, ó Pai, possam estar entendendo que o Senhor sabe de tudo e conhece cada pensamento nosso, Senhor Deus. O Senhor não esquece de cada um da gente, sabe nossos problemas, sabe preocupações, e está ali para nos ajudar e nos sondar, ó Pai, e tomar conta de cada um, Deus. Então vamos render graças ao Teu santo nome, ó Pai. Ajuda também a gente nesse momento de louvor, ó Deus, render graças totalmente a Ti, Senhor Deus, e ter um coração digno da Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor ajude a gente a tirar todas as preocupações, todos os medos, e que possamos levar um louvor a Ti agradável, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Faça desse louvor sua oração em casa. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que se ache só a Ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como a
que acerto o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que se ache só ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me e transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Glória a Deus, Pai. Vamos continuar dizendo que o Teu nome seja exaltado, ó Pai. Que possamos render graças em Ti sempre, Senhor Deus, diante de qualquer dificuldade, ó Pai. Porque o Senhor é Deus bom em todo o tempo, ó Pai. Ele exaltado, exaltado nos céus, e eu louvarei
sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. E ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. E eu louvarei, ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glória a Deus. Amém. Que Deus continue sendo exaltado nos céus e também na vida de cada um de nós. Que Deus tenha recebido esses louvores entoados aqui, e eu espero por você também aí, de onde você está nos acompanhando este culto. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. É muito conhecida a frase que diz que Deus procura por adoradores, verdadeiros adoradores. E é claro, essa frase tem sua inspiração no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, quando Jesus diz que Deus está à procura de pessoas que o adorem, e o adorem em espírito e em verdade. Eu quero dizer uma verdade não menos importante que essa, e que chega a ser uma necessidade dramática nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, de pandemia, em que a pandemia está num momento de muito acirramento, de riscos, de algumas inseguranças que surgem em relação às variantes do vírus, em relação à eficácia das vacinas, etc, etc. E o que eu vou dizer, que nós precisamos urgentemente, que Deus procura em nós, é a prática da intercessão, da oração em favor de outro. Eu quero começar lendo com você então esses versículos, no profeta Ezequiel, capítulo 22, lá quase no final do capítulo, do versículo 30 ao 31.
texto diz assim, Ezequiel, capítulo 22, versos 30 e 31. É Deus falando. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, como fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Meu amado, eu quero então bater muito nessa tecla de que Deus procura por pessoas que tenham a coragem de exercer neste mundo, nesses dias, no meio da sua igreja nessa terra, um ministério de intercessão. E eu diria que Deus não apenas procura por pessoas que se dispõem a interceder por outros, Deus não somente deseja, mas Deus clama por intercessores. E eu vou te mostrar que isso acontece ao longo da palavra de Deus, ao longo da história do povo de Deus nessa terra. Por exemplo, a gente vê no livro de Gênesis, aconteceu um incidente. Abraão não falou para o rei Abimeleque. O rei Abimeleque era o rei de um local chamado Gerar, e ele não falou ao rei que Sara era sua esposa, e o rei então levou Sara para a sua casa, e por causa desse ato do rei, Deus enviou um juízo sobre aquela terra. Deus enviou uma tremenda enfermidade como juízo por aquele desrespeito do rei Abimeleque, que também teve consequência, que foi também um pouco consequência da meia-verdade de Abraão, porque Abraão disse: Sara é minha irmã, e na verdade ela era irmã dele por parte de pai apenas, mas era sua esposa, e ele omitiu essa parte. Então Abimeleque levou a esposa de Abraão para a casa dele, do rei, e aí Deus enviou juízo sobre a terra. E o que acontece, queridos, é que quando o rei se apercebeu, descobriu que Sara era a esposa de Abraão e que ele não poderia tê-la em seus aposentos, ele então se voltou para Abraão, interrogando: Abraão, por que fizeste isso comigo? Agora estou debaixo do castigo da ira de Deus. Mas o texto diz, queridos, que o que aconteceu para curar aquele povo, Abimeleque e os seus, da praga que Deus enviou, foi o seguinte: Gênesis capítulo 20, verso 17. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, seus servos e toda a sua casa. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua esposa, seus servos e toda a sua casa. Deus poderia ter curado o povo da praga que enviara sobre eles apenas com a atitude de arrependimento de Abimeleque, mas Deus fez questão de esperar que Abraão intercedesse por ele e por aquela localidade, para que então Deus, enquanto Abraão orava por ele, então Abraão efetuasse aquela cura. Acontece um outro caso também na Bíblia que mostra esse anseio que Deus tem de operar através da nossa intercessão em favor daquele que sofre. É no livro de Jó. 3 amigos de Jó falaram de Jó o que não era justo perante Deus. Eles acusaram Jó de estar sofrendo por causa de seus pecados esses, embora Jó, um homem perfeito, não havia cometido esses pecados que os seus amigos atribuíram a ele. E lá no final, quando Deus resolve restaurar a vida de Jó, Deus resolve dar a Jó vitória sobre todos os infortúnios que ele tinha sofrido. Aí Deus chamou aqueles 3 amigos de Jó e disse isso que eu já mencionei: vocês não falaram perante Jó o que é justo, vocês não falaram de Jó o que era justo falar. E aí Deus falou para eles assim: agora vocês vão ter que oferecer sacrifícios a mim pelos seus pecados, e uma outra coisa, vocês vão pedir a Jó que interceda por vocês diante de mim, e assim eu os perdoarei e os curarei. E assim foi feito. Eles ofereceram sacrifícios a Deus e pediram a Jó que orasse em favor deles. E o texto vai nos dizer, queridos, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Veja bem que Deus usa a intercessão de Jó
como uma ferramenta de intervenção na vida dos seus amigos, mas Deus também usa a intercessão de Jó para ser o momento em que Deus estava restaurando a vida do próprio Jó. A gente também vê no episódio lá que aconteceu lá no Egito, quando José foi vendido como escravo por seus irmãos e era mordomo na casa de Potifar, e o texto diz que a casa de Potifar era abençoada em tudo por causa da presença de José naquela casa. Então, queridos, veja bem, Deus, em sua soberania, elegeu a sua igreja na terra, os seus fiéis, os seus filhos, mesmo no Antigo Testamento, quando ainda não havia essa nomenclatura de igreja. Deus escolheu servos dele para que, por meio da intercessão desses seus servos, ele contemplasse o sofrimento de outros, ele livrasse a outros, ele levasse cura a outras pessoas. Então, a intercessão do servo de Deus é uma ferramenta que Deus espera ser utilizada para agir em favor da pessoa que está sendo alvo da intercessão. Isso não só apenas falando de intercessão em favor de uma pessoa, mas a gente já viu que no caso do rei Abimeleque, toda a família dele, toda a sua casa foi curada no momento em que Abraão intercedeu por ele. Mas tem um caso que é mais evidente, a operação de Deus no coletivo através da intercessão. É um momento de intercessão que acontece lá no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 17 narra uma batalha, e nessa batalha, queridos, o povo de Deus, os hebreus, que haviam saído da terra do Egito, que estavam caminhando para a terra prometida, a Canaã, eles estavam enfrentando uma batalha com um povo que eles encontraram no meio da caminhada, os amalequitas. E acontecia que Deus então deu uma ordem a Moisés, que Moisés permanecesse com sua mão erguida, com suas mãos erguidas sobre o povo que estava batalhando no local mais baixo do que ele estava. E o texto diz, no capítulo, versículos 11 e 12, Êxodo 17, versos 11 e 12, que enquanto Moisés permanecia com a mão erguida sobre o povo triunfava sobre os amalequitas. Mas quando Moisés ele cansava e abaixava sua mão, o que acontecia? O inimigo começava a prevalecer contra o povo de Deus. Então Moisés precisava estar com a mão estendida, num simbolismo que estava enviando a bênção de Deus sobre aquele povo que lutava. E aí, meus amados, acontecia que Moisés chegou um momento em que não tinha mais forças físicas para manter os seus braços erguidos na direção do povo, e foi necessário que Arão e um outro homem o ajudassem segurando cada um dos braços de Moisés, para que então Moisés permanecesse naquela posição que simbolizava uma oração invocando a bênção sobre o povo que guerreava. E assim então Moisés permaneceu com as suas mãos erguidas com a ajuda de seus dois amigos, e aí o povo venceu a batalha e Moisés só baixou os braços depois que a batalha estava totalmente vencida pelo povo de Deus. Então veja que são vários fatos bíblicos, esse eu estou apenas mencionando alguns, dentre outros que existem no Antigo Testamento, que nos mostram que Deus espera que o seu povo nessa terra, que o cristão, que o seu filho se proponha a interceder por aquele que sofre, por aquele que está debaixo do juízo de Deus, por aquele que está perdendo as suas batalhas nessa caminhada da vida. E nesse texto inicial que foi lido aqui, texto de Ezequiel 22:30, está contido um dos mais dramáticos apelos de Deus por alguém que intercedesse em favor de outro que estava debaixo de juízo e de sofrimento. O que acontece aqui, meus amados, é que Jerusalém, a cidade de Deus, está atravessando um momento em que a corrupção tomou conta da cidade, e o povo estava pecando. Vou ler para você o versículo 29, eu voltei agora para Ezequiel 22, eu vou ler o versículo 29, preste atenção em como estava caminhando aquele povo de Jerusalém. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazendo violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprime sem razão.
Essa era a situação na cidade de Jerusalém. O pecado tomava conta do povo, não havia mais temor a Deus, não havia obediência aos princípios do Senhor, que foram dados primeiramente através do seu servo Moisés. E aí Deus fala assim no versículo 30, eu procurei alguém nessa cidade corrompida, tomada pelo pecado, eu busquei, eu procurei, eu ansiei por alguém que se colocasse na brecha entre mim e esse povo, que estivesse no muro para representar o povo, intercedendo por eles diante de mim. Mas Deus lamenta, não encontrei essa pessoa. E sabe para que Deus queria que houvesse, pelo que Deus quisesse, que queria que essa pessoa intercedesse? Era para que a terra não fosse destruída. Eu vou ler de novo o versículo para que você perceba melhor esses detalhes que destaquei. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Mas sabe o que acontece? Quando não tem alguém que se propõe a interceder pelo povo que sofre, quando não tem alguém intercedendo diante de Deus, por aqueles que merecem o juízo de Deus, a situação piora, o juízo desce sobre as pessoas, a enfermidade prospera entre as pessoas. E aí olha só o que aconteceu, por não haver alguém que intercedesse por aquela cidade. Eu vou ler o versículo 31. Por isso, porque não houve um intercessor. Aqui Deus já não está mais falando que foi por causa do pecado, é por causa do pecado sim, mas se houvesse um intercessor, isso não aconteceria. Ele diz, por essa razão, por não ter encontrado alguém que intercedesse pela cidade, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Olha como isso é sério. Pode haver um lugar que Deus esteja esperando para que eu interceda por aquele lugar. Pode haver uma pessoa que Deus esteja desejando que eu interceda por aquela pessoa, para que Ele estenda a mão sobre aquele lugar ou sobre aquela pessoa, porque durante todo o Antigo Testamento Deus sempre levantou homens para abençoar o povo, a nação, as famílias, por meio da intercessão desse homem, desse seu servo. Mas sabe, queridos, interceder, eu não estou falando de apenas você ocasionalmente orar por alguém. Eu não estou falando sobre você orar por alguém apenas no momento em que numa reunião de oração é solicitado que você ore por aquela pessoa. Claro, isso aí também não deixa de ser intercessão. Mas as intercessões que são mencionadas nesse texto, são intercessões que buscam a Deus com intensidade em favor de outrem, que pede a Deus pela vitória do outro até que a vitória chegue, que pede a Deus que cesse o juízo até que o juízo cesse, orações que mudam a história daquele que é alvo da intercessão, orações em que o intercessor, ele se coloca no lugar da pessoa, ele compra, ele abraça o sofrimento da pessoa, ou da cidade, ou da nação, para que apresente diante de Deus a dor do outro como sua dor. Até porque se eu não estiver apresentando a dor do outro como a minha dor, eu não estarei com um desejo tão intenso assim de que Deus abençoe o outro. No mínimo eu estou desejando que Deus abençoe o outro, muito menos do que desejo que Deus abençoe a mim. Porque muitas vezes, por mim, eu oro todos os dias. Pelas minhas necessidades, eu oro com intensidade. Pelas minhas intensidades, eu oro mais de uma vez por dia, mas procure fazer um exercício mental agora. Nesses últimos dias, quantas vezes você orou por algo que você sonha alcançar? Quantas vezes você orou por uma conta que não consegue pagar? Quantas vezes você orou para passar numa determinada prova, ou num determinado curso, ou ser bem-sucedido em uma avaliação? Quantas vezes você já orou para que Deus guarde o seu filho durante todo o dia? Quantas vezes você já orou pelo seu cônjuge? Agora eu quero lhe perguntar, quantas vezes durante esta semana que findou, você orou por pessoas que não fazem parte da sua família?
Quantas vezes você orou para que Deus cure a enfermidade de pessoas que não são da sua própria casa, que não são pessoas que de alguma forma estão interagindo com você, por pessoas que não fazem parte do seu círculo íntimo de amizades? Eu quero voltar à nossa lembrança alguns fatos já mencionados na Bíblia. Moisés, quando intercedia, ele intercedia para que o povo vencesse um outro povo que era maior e mais numeroso do que o povo dele. Então ele não estava orando para que Deus lhe desse uma bênção comum. Ele estava intercedendo, queridos, até que as suas forças para continuar a intercessão cessaram. Aqui fala de uma intercessão apaixonada em que toda a energia é empregada na intercessão. Ele intercedeu até o ponto de que somente outros segurando ele poderia continuar aquele ato de intercessão. Eu quero lembrar também o fato de que Jó, quando intercedeu por aqueles que lhe acusavam, ele não estava intercedendo por pessoas da própria família, ele não estava intercedendo por pessoas que o ajudaram, ainda que tenham tido a intenção de ajudá-lo com suas acusações, mas o fato maior é que ele estava orando por pessoas que duramente o criticaram por muitos dias seguidos, acusando-o de pecados que ele não havia cometido. E é por esses acusadores que Jó intercede diante de Deus. E eu acredito que Jó desejava tanto o perdão para os seus amigos, quanto desejava a sua própria cura, porque o texto faz um paralelo entre as duas situações, dizendo que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte e lhe curou o corpo, e lhe restituiu, lhe deu, aliás, uma nova família. Eu estou falando de intercessão como um ministério que você abraça para se dedicar a ele com paixão, com intensidade, investindo tanto tempo quanto você investiria numa causa que fosse essencial para você mesmo. Porque quando eu intercedo por alguém, eu estou representando aquela pessoa diante de Deus. Eu estou me colocando diante de Deus, não por mim, mas por outra pessoa. Então, se eu não fizer isso com paixão, eu vou fazer uma vez só, talvez na única vez que eu faça seja aquele momento em que alguém me pediu: pastor, ore por aquela pessoa. Eu não estou tirando o valor dessa oração pontual e única, mas eu estou querendo dizer para você que o ministério da intercessão, ele tem um nível mais profundo, ele tem um nível mais capaz de comover o coração de Deus e fazer com que Deus estenda a mão de forma poderosa em favor daquele por quem você está intercedendo. Então eu quero desafiar você, meu querido irmão que está me ouvindo agora, a levar a sério esse desejo que Deus tem de ver os seus filhos nessa terra intercedendo com muita paixão, com dedicação, chegando até mesmo à exaustão, para que Deus haja em favor de outros. Eu quero desafiar você a uma coisa muito prática. Separe um horário do dia, por exemplo, após o café da manhã, um momento do dia em que você possa parar para orar por uns 15 minutos, e faça um exercício. Esses 15 minutos do dia que eu estou separando para orar, nesse momento, eu não vou pedir nada para mim e nada para minha família. Eu vou dizer uma coisa: talvez alguns de vocês vão começar esses 15 minutos orando por alguém, e quando se derem conta da oração que estão fazendo, já estarão orando por si próprios. Não é verdade? Isso já aconteceu comigo. Isso pode já ter acontecido com você, porque nós nos preocupamos conosco, mas a Bíblia diz que quando o amor de Deus preenche os nossos corações, nós não levamos em conta apenas os nossos próprios interesses, mas sim também o que é de interesse do outro, do próximo, do irmão, daquele que não é nem servo de Deus. E sabe, queridos, quando nós intercedemos por alguém, nós fazemos algo que foi um dos pilares da igreja no Novo Testamento. Nós vemos por seguidas vezes Paulo dizer nas cartas dele: por esta causa me ponho de joelho, eu tenho orado por vocês, eu tenho orado para que Deus os ajude, eu tenho orado para que transbordeis do pleno conhecimento de sua palavra, eu tenho suplicado por vós todos os dias. Paulo era um intercessor, não era apenas um pastor,
no sentido do ativismo de ir e cuidar e fazer e levar e acudir, mas ele gastava tempo do seu dia, e eu creio das suas noites, orando por aquelas pessoas que ele tinha evangelizado, por aquelas pessoas que faziam parte do corpo de Cristo no tempo em que ele era apóstolo aqui nessa terra. Quando os apóstolos viram em Atos capítulo 6, acontecendo um problema na distribuição das cestas básicas lá na igreja primitiva, você vai se lembrar desse texto, em Atos capítulo 6, os gregos estavam reclamando, olha, as mulheres gregas, as viúvas gregas, não estão recebendo comida como as mulheres judias, e aí os apóstolos se reuniram para examinar aquela questão, e eles não deixaram o seu ministério principal para ir servir as mesas das mulheres gregas. Eles falaram assim: elejam agora 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para que sirvam as mesas, para que cuidem dessa questão, porque nós, os apóstolos, continuaremos nos dedicando ao ministério da palavra e da oração. Oração. Não que eles apenas estudassem a palavra e orassem ao ponto de não ir ao campo, de não se relacionarem com as pessoas, porque Deus também não quer que nenhum de nós seja um crente, um pastor, um missionário de gabinete apenas. Mas eles queriam dizer o seguinte: nós não podemos deixar de investir tempo em oração pela igreja para servir as mesas. Façam isso vocês, porque nós precisamos de tempo para orar pela igreja de Cristo, orar por vocês. Mas a gente não vê apenas no apóstolo Paulo e nem no grupo de apóstolos da igreja primitiva essa força na intercessão, mas a gente vê que o próprio Cristo deixou para nós um exemplo muito grande de intercessão contínua. Eu quero ler para vocês, eu quero ler o versículo na íntegra de Romanos 8:34. Romanos 8:34 nos diz o seguinte: quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Certo dia eu li uma frase que me tocou muito no coração, muito nessa questão de orar em favor de outras pessoas e não apenas em meu favor e não apenas pela minha família. A frase era assim: enquanto o momento em que você intercede por alguém é o momento em que você mais se assemelha a Jesus Cristo. O momento em que você intercede por alguém é o momento em que você mais se assemelha a Jesus Cristo. Porque quando eu estou de joelhos aos pés da minha cama, num tempo em que eu estou dedicando para orar em favor de outras pessoas e não em favor das minhas preocupações apenas, e não em favor apenas da minha família, porque é muito comum a gente orar pela esposa, pelo esposo, pelo filho, pela filha, pelo genro, pela nora. Mas o mais desafiador é que você seja um intercessor, até porque enquanto você está intercedendo por outros, eu creio que as suas causas estão sendo priorizadas diante de Deus. E quando você está fazendo isso, você está fazendo exatamente o que Jesus está fazendo naquele mesmo momento em que você está intercedendo, porque hoje a posição de Cristo no trono de Deus é essa: Ele está à direita de Deus, à direita do trono de Deus, e intercede por nós. E essa palavra aqui dá um entendimento para a gente de uma intercessão contínua. Jesus permanentemente está diante do Pai, pedindo em nosso favor, rogando ao Pai as bênçãos sobre nós, rogando ao Pai que o Espírito Santo seja atuante em nossas vidas. Sabe, irmãos, se nós negligenciamos o ministério da intercessão, nós estamos sendo não apenas negligentes, mas também egoístas. Que crente é esse que só se lembra de orar pelas dores que afetam o seu próprio corpo? Que só acham que só precisam de proteção aqueles que fazem parte de sua própria casa, que só precisa ter comida na sua própria despensa. Eu estou falando que negligenciar o ministério da intercessão pode ser um reflexo do egoísmo, porque geralmente aquele que intercede intensivamente por outros, consequentemente, inevitavelmente, ele vai agir em função de outros também. É muito difícil um crente
orar todos os dias por um irmão em Cristo e não ter a ansiedade para fazer contato e saber daquele irmão como está aquela luta. Afinal, eu estou orando por ele. Se eu estou orando intensivamente, eu estou preocupado, e a minha preocupação há de me mover, ela vai me mover a ter contato com o irmão. Irmão, afinal, como está aquela luta? Como está o que está acontecendo? E se ele disser, meu irmão, a situação piorou, o que eu vou ter vontade de fazer? Orar ainda mais intensivamente pelo meu irmão, porque eu estou intercedendo, mas a situação dele ainda está piorando. Sabe, irmãos, a intercessão é uma prática que inevitavelmente leva a algum tipo de ação, leva a algum tipo de querer ajudar. Você quer fazer algo além de pedir a Deus, porque o desejo que me impele a interceder apaixonadamente por um irmão, ele vai me mover a dar ao irmão aquilo que é possível dar para ajudar o irmão na sua necessidade. Então, a intercessão é alguma coisa que vai fazer diferença na minha maneira de me relacionar com meus irmãos em Cristo, que vai me encher de amor por eles, que vai me mover a querer ver o problema resolvido, porque afinal eu comprei aquela briga para ser minha briga também, e quero ver a vitória daquele que está brigando comigo, e eu com ele em intercessão diante do Senhor Deus. A intercessão fortalece os elos entre os membros do corpo de Cristo. Na medida em que alguém está intercedendo por você e compartilha com você a preocupação e a sua prática de interceder por você, você vai se sentir lembrado, amado por aquele irmão, você vai sentir que você não está sozinho na sua batalha, porque alguém está orando por você de forma contínua, está orando preocupado em saber quando o seu problema será resolvido, porque ele não quer parar de orar por você enquanto o seu problema não for resolvido. E aí nós então, através da intercessão, começamos a ser mais corpo e família, começamos a estar mais conectados. Mas eu repito, vou bater de novo nessa mesma tecla, eu não estou falando que conexão e comunhão é o simples fato de orarmos uns pelos outros no momento em que isso nos vem à lembrança, no momento em que isso nos é solicitado, por exemplo, em um culto de oração. Eu estou falando que o culto de oração é o momento em que você ora por alguém, e é o momento em que você adota aquele irmão, aquela razão, aquela causa para ser alvo da sua intercessão todos os dias da sua vida, até que o problema seja sanado no irmão. Sabe, queridos, Deus pode fazer o que quiser, ou eu vou dizer até que Deus poderia fazer o que quisesse sem a nossa oração, mas a gente viu aqui em vários acontecimentos bíblicos do Antigo e alguns no Novo Testamento, que Deus escolheu a nossa intercessão como ferramenta de intervenção para agir em favor daqueles por quem nós intercedemos. Então eu quero propor, nesses próximos dias, a você que faz parte da Igreja Congregacional de Afogados, que nós tenhamos um sistema de intercessão em que possamos ter um acompanhamento comprometido com a pessoa pela qual intercedemos. Eu quero que nós saiamos da teoria e do abstrato para uma rede em que nós tenhamos conhecimento de quantas pessoas da igreja estão sendo alvo da intercessão, de quantos outros, e de quantos problemas a gente tem a notícia de solução, porque houve pessoas que se comprometerem sistematicamente a interceder por aquela causa e acompanhar com contatos aquele irmão que está sendo alvo da sua intercessão. Assim, a intercessão pode se tornar entre nós algo praticado mais continuamente, e também pode ganhar visibilidade na medida em que sabemos quem está intercedendo por nós, quantos estão lutando na presença de Deus pela nossa causa, e nós teremos o compromisso de informar aos nossos intercessores que podem parar de pedir e podem começar a agradecer porque a sua intercessão foi ouvida por Deus. Até para quem não é servo de Deus, a intercessão funciona. A gente viu isso lá no caso de Abimeleque, rei de Gerar, no caso da casa de Potifar, e tem um caso que eu quero mencionar como último fato nesse momento, quando Abraão intercedeu pelos moradores de Sodoma e Gomorra. Lembram-se desse episódio? Deus disse a Abraão: o pecado de Sodoma e Gomorra chegou até mim, vou consumir aquela cidade. Jó será retirado de lá com sua família e vou consumir a cidade.
Mas Abrão disse: Senhor, mas se houver naquela cidade 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Deus falou: não. Se houver naquela cidade 50 justos, eu não vou destruir a cidade por amor aos meus servos que estão lá. Mas se houver 45, se houver 30, enfim, Abraão foi negociando com Deus até o ponto de dizer: Senhor, se houver ali apenas 10 pessoas, o Senhor vai destruir 2 cidades? Se houver 10 filhos teus, 10 justos ali? Deus disse: não. Olha a importância de um servo de Deus representando no lugar onde está. E no fim das contas, meu amigo, não havia 10 pessoas justas, servas do Senhor naquela cidade. E por isso Deus apenas mandou que saíssem de lá Jó, sua esposa, suas filhas, os genros não acompanharam a família. E aí, queridos, aliás, elas não tinham maridos, né? Depois fizeram aquela loucura de querer gerar filhos com o próprio pai, mas saíram da cidade apenas Jó, sua esposa e, Jó não, Ló, sua esposa e suas 2 filhas. E olhe, né, que a gente vê na biografia da esposa e das filhas, a gente não vê nelas um comportamento próprio de cristão. Por quê? Porque a esposa de Ló foi aquela que não se conteve, não se conformou em deixar para trás aquelas cidades corrompidas e olhou para trás. Esse olhar para trás significou que ela não estava deixando de fato e de verdade a cidade. Ela estava saindo da cidade fisicamente, mas estava levando da cidade tudo que tinha de ruim naquela cidade no coração dela. As filhas, dias depois, cometeram um ato, que foi um ato de imoralidade com o próprio pai. E aí, meus amados, só restou Ló como homem que não digo perfeito, mas como único naquele lugar, que parecia ter verdadeiramente temor de Deus, mas era um homem importante. Deus, quando foi exercer juízo sobre a cidade, olhou para o filho dele que estava lá, mas não houve um intercessor que intercedesse em favor daquelas cidades, como não houve um intercessor que orasse em favor de Jerusalém, lá no caso de Ezequiel 22:30. Eu quero terminar dizendo: você não pode ouvir tudo isso, você não pode saber, tomar conhecimento, e que Deus, Ele não apenas quer, mas Ele anseia que servos dele se levantem com um compromisso de interceder por outros, e você não fazer isso. Nós estamos vivendo dias de muito sofrimento no mundo todo. No nosso país, aqui nós estamos em Pernambuco, está terrível a situação aqui. Eu sei que existem diferentes linhas de interpretação sobre a intensidade da doença, mas seja qual for a sua linha, o seu viés político, você não há de negar que há pelo menos muito sofrimento nessa cidade. Não, você não há de negar isso. Independente de quem você queira culpar pela maior ou menor eficiência na luta contra a pandemia, mas uma coisa é comum a todos nós: há muito sofrimento acontecendo no Brasil, em Pernambuco e na cidade de Recife. E será que Deus vai olhar para Recife e vai dizer o mesmo que falou de Jerusalém? Eu me desagradei dessa cidade e enviei juízo sobre ela, e não achei um homem que se propusesse a interceder por esta cidade, a se colocar na brecha entre a cidade e a minha presença. Que sejamos nós, pessoas que se levantem para se colocar entre Deus e aquele meu irmão que sofre, entre Deus e aquela família que padece, entre Deus e esta cidade que está sob juízo de Deus nesses dias. Que Deus nos levante, queridos, porque assim, a começar pela casa de Deus, intercedendo uns pelos outros, estaremos sendo corpo e família, independente do quanto teremos reuniões presenciais, porque não podemos ser corpo e família apenas dentro das 4 paredes, apenas no momento em que, quando cantamos isso, podemos abraçar a todos. Nós podemos ser corpo e família, intercedendo uns pelos outros, onde estivermos, e isso se desdobrará em muitas outras ações de comunhão nessa vida de corpo e família que a igreja precisa viver nesses tempos de pandemia. Vamos louvar a Deus então com 2 canções que vão falar sobre como é precioso, como é poderoso aquilo que tem dentro de você, que Deus colocou, e como isso precisa se refletir na relação nossa de igreja como corpo e família que somos em Cristo Jesus.
Amém. Vamos continuar adorando a Deus em um só corpo nessa noite. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. E você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. E você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem um valor, e você tem um valor. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. E eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família.
eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, glória a Deus. Eu preciso da sua oração, querido irmão. Você precisa da minha oração. Veja que o apóstolo Paulo, com toda a abnegação, com toda a sua força de personalidade e reconhecendo que tudo isso não era nada diante da dependência que ele tinha de Deus, ele sempre dizia para as suas ovelhas: e orai também por mim, que possamos interceder uns pelos outros e por muitos que estão ao nosso redor. Nós estamos chegando ao final de mais esse culto online, que você possa ter não apenas sido um mero espectador, mas alguém que tenha louvado a Deus com as canções que entoamos e que tenha se alimentado e se preocupe em colocar em prática aquilo que recebeu como pregação da palavra de Deus. Nós vamos orar e assim estaremos concluindo mais este culto. Oremos. Feche os seus olhos aí onde você está e ore comigo. Pai querido, os nossos corações choram pela saudade de estarmos juntos nos cultos presenciais e saudades daqueles cultos onde não havia limitação de pessoas, onde poderíamos nos abraçar durante o culto e após o culto. Mas neste momento nós te louvamos porque nos dás o recurso da tecnologia, da internet, para que ao menos possamos visualizar os nossos irmãos em Cristo e ouvi-los cantar e cantar com eles através da internet e receber em nossas casas o ensino da Tua palavra. Ó Deus, aqueles que não têm afinidade com os seus aparelhos celulares ou com os seus computadores, desperta, ajuda, Senhor, para que possamos utilizar o que nos destes como recursos para estarmos juntos, embora separados fisicamente, Senhor. Ó Deus, pedimos também que derrame em nossos corações um fogo que queime em nossos corações e nos leve a interceder por outros que precisam das nossas orações. Ó Pai, neste momento nós intercedemos pelo nosso país. Ó Deus, intervenhas na gestão política desta nação, intervenhas, ó Deus, trazendo cura moral, política, cura espiritual, cura física para esta nação. Ó Pai, nos colocamos como intercessores diante de Ti por esta nação que padece, Senhor, sob a opressão do pecado, da pandemia. Tem misericórdia, Senhor. Muito obrigado por este momento que é reservado ao culto a Ti. Abençoa cada vida que esteve acompanhando, que esteve ouvindo, Senhor, em sua casa, este culto. Usa este culto como instrumento de edificação e despertamento para muitas vidas. E assim que oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor eterno, imutável, imerecível de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo se recaiam sobre a tua vida, meu querido irmão, se recaiam sobre a tua casa, que recaiam sobre todo o povo de Deus em toda parte deste mundo, desde agora até a consumação dos séculos. Amém.